Tudo bom? Beleza? Estamos aqui hoje mais uma vez para falar de biologia, particularmente um assunto que eu acho muito, muito legal, que é ecologia. Mas, gente, não é sobre cadeia alimentar, não é sobre teia, não é sobre sucessão ecológica. É, na verdade, para nós darmos o primeiro passo para fazer uma avaliação, um estudo sobre a avaliação dos impactos ambientais, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é que existe, nós no Brasil, temos leis, códigos ambientais, onde aí age o direito ambiental, né? Nós temos aí, na verdade, dentro do estudo desses impactos ambientais, questões, por exemplo, sociopolíticas, como estudos e relatórios de impactos ambientais, para a gente conseguir, por exemplo, a permissão para uma construção, para a gente conseguir, por exemplo, para a gente conseguir é, legalizar, por exemplo, uma edificação, saber o que é uma área ambiental, o que não é, o que é uma área de conservação, o que é uma área de preservação, né? E, no final das contas, a gente passar pela ideia, discutir um pouco a ideia de sustentabilidade, tá? Meu nome é Sóstenes Pereira, sou professor de biologia e eu estou aqui para socializar essa aula com vocês. Antes de começar, quando eu falo socializar, é socializar mesmo. Essa aula eu faço para os meus alunos, em função dessa época de não de confinamento, mas de restrição de saída, porque muitos me dão várias ideias, assim, muitas críticas legais. Meus amigos fazem muitas críticas. Ah, diminui o tamanho do vídeo, faz não sei. Não é minha intenção. Não é minha intenção. Minha intenção não é fazer alguma coisa que tente de forma superficial ou de forma, por exemplo, desconexo com aquilo que eu acredito, atrair pessoas. Não, a intenção literalmente não é essa. A intenção é realmente humanizar essas aulas para que pessoas que tenham afinidade possam desfrutar um pouco do meu singelo conhecimento. Então, eu agradeço muito as críticas, mas o objetivo é simplesmente passar adiante esse conhecimento de forma humanitária mesmo, tá? Então, vamos lá. Inicialmente, eu queria muito que nós entendêssemos, deixa eu diminuir aqui o tamanho da minha carinha, já que eu ia falar de impactos ambientais, eu queria muito que a gente entendesse aí, dentro de todo esse, né, dessa questão ligada à subchefia de assuntos jurídicos, né, eu queria que vocês conhecessem a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1988. No fundo, as leis surgiram não só em função do crescimento do capitalismo, da Revolução Industrial, em função das próprias leis trabalhistas, né, que surgiram no início do capitalismo, particularmente nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, isso tudo incentivou a construção de leis ambientais, mas mais do que isso, os acidentes ambientais que aconteceram no mundo por uma falta de avaliação de risco. Então, na verdade, as leis ambientais, elas tutelam, né, o bem jurídico voltado para o meio. A intenção é gerar uma compreensão pela conceituação, né, do meio ambiente dentro da ótica jurídica. Como é que eu trabalho o meio ambiente dentro de uma ótica jurídica? Como é que a gente consegue gerar, por exemplo, situações de precaução, situações de previsão? Como é que construo o princípio da previsão de um acidente ou da precaução de um acidente? Então, atos contínuos de estudos que envolveram a Lei 4.771 de 1965 e a Lei 9.605 de 1998, estudos contínuos construíram aí, traçar uma teia que tentasse contemplar as necessidades ambientais. Essa lei de 9.605 trata justamente disso, dos crimes ambientais.
ok? No fundo, a minha intenção não é falar sobre leis em si, né, da aula de direito ambiental. É conhecer que existem algumas leis ambientais, né? E algumas leis até interessantes. Por exemplo, no capítulo 5 dos crimes contra o meio ambiente, seção 1, contra a fauna, nós temos aqui o artigo 29, ó, que fala de matar, perseguir, caçar ou apanhar animais, né? Espécies em geral, né? Da fauna silvestres ou em rota migratória. Isso protege, é um artigo 29 importante para a proteção de animais silvestres, né? Então tá aí o artigo 29. Ainda na seção 1 dos crimes contra a fauna, nós temos aí no caso de guarda doméstica da espécie silvestre também, né? Então não seria apenas a gente matar, perseguir ou caçar. Também trata da guarda, principalmente de espécies ameaçadas de extinção. E aí aqui, no Código Terceiro, né, ele fala do que é uma fauna silvestre. Fauna silvestre são espécies que vivem num território, ou parte do seu ciclo de vida é restrito àquele território, ou território do ponto de vista terrestre, ou do ponto de vista lacustre, ou até do ponto de vista marítimo, né? O artigo 30 fala de exportar, né, para o exterior peles e couros sem autorização. E o artigo 32, que é um dos mais interessantes, eles falam dos maus tratos, do abuso a animais domésticos e silvestres. É curioso que o artigo 32, que protege uma arara de maus tratos e um cachorro, em 98, nós já tínhamos uma lei ambiental que protege animais silvestres e domésticos de maus tratos. Com relação aos maus tratos a crianças, a lei só foi apoiada, né, votada, que é o lei do tapinha, né, bater uma criança, isso em 2014. Né? Muito bem, então é um artigo que eu acho interessante. E o artigo 31, ele fala da introdução da espécie exóticas no país. Então, olha só, quais são as consequências da introdução de uma espécie exótica? Gente, primeiro, guarda isso. A UERJ nem cobra muito. Cara, o cara às vezes não tem predador. O cara não tem competidor. O cara não tem parasita. O cara não tem decompositor. Então ele se reproduz de forma indiscriminada. Então o potencial de crescimento dele é muito grande. Então ele pode, inclusive, competir, né, com espécies da fauna e da flora e gerar aí, se forem territorialistas, gerarem a extinção de fauna e flora local. Isso mexeria muito com a biodiversidade. Outro risco também é o cruzamento com a espécie local, formando híbridos, né? E esses híbridos não se reproduziriam. Então a gente está falando aí da ausência de predadores, competidores, parasitas, decompositores, além do impacto sobre a biodiversidade. E eu sempre, quando eu falo isso para os meus alunos, eu me reporto a pombos, né? Que foi trazido no início do século XX, aí, durante o governo Rodrigues Alves, reforma Passo. Então os pombos vieram para cá com abrigos, né, alimentos à vontade, sem competidores, sem predadores, sem parasitas naturais, se reproduzem como se fossem pragas. Né? E é interessante a relação de intimidade que o pombo tem que ser. Pode perceber, tu atravessa uma rua, tu passa na frente dele, oi, tá na tua frente, sai não. Ele dá 2 passos e acabou. O nome disso é sinantropia, né? A relação de um animal que vê no ser humano benefícios de sobrevivência. No fundo, esse grau de intimidade chega no nível. Eu tenho uma história, eu não ia contar, eu vou contar essa história. Eu não estou mentindo, eu não minto. Eu falo sério, isso é muito sério. Eu estava na barra, tempo atrás, tomando um chopp com os amigos. E um porco do meu lado estava comendo aquele espetinho de frango, ele jogou no chão. Tinha frango ainda, tinha pombo. Aí quando eu vi o pombo olhando, eu fiquei pensando em, porra, ele não vai fazer isso. Mas na minha cabeça, imagina, olha só, pensa.
Olha o que veio na minha cabeça. O pombo olhando o espetinho. Pensa. Ele não vai fazer isso. Eu peguei o telefone e plantei, filho. Não é possível. Acredito. Ele comeu a prima. Filho, ele comeu frango. Tem mais claro. Tem mais claro. Então, a introdução de espécies exóticas, elas são realmente preocupantes. Às vezes acontece por criadouros, às vezes água de lastro de navios que lançam animais aqui, né? Ou às vezes até mesmo pessoas domésticas, né? Que por curiosidade traficam animais para cá, óbvio. Alguns por guarda doméstica, que se perdem, outros por tráfico, né? E mil outras situações. Muito bem. Então está aí o artigo 31 e 32. O artigo 38 fala em destruir, já é dano contra a flora, né? Fala em destruir e danificar a floresta. O 39 fala em cortar árvores em região de preservação. E o artigo 40, ele estabelece a ideia de dano direto ou indireto à unidade de conservação. Então, gente, é muito importante que a gente entenda o que é uma unidade de conservação e uma unidade de preservação. A Constituição, ela impõe ao poder público essa ideia definidora nas unidades da federação, na qual os espaços territoriais dizem respeito a ela, estabelecer leis que não comprometam a integridade de uma área de preservação ou de uma área de conservação. Quais são os limites? A unidade de conservação é intocável. A unidade de preservação de uso sustentável, eu posso manipular. Pesca artesanal, de repente turismo, né? Então, esse comando ele foi atendido com a promulgação da Lei 9.985 de 2000, né? Pelo SNUC, né? Ela cria e regula o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? Então, temos aqui áreas de conservação, tá vendo? Ó? Proteção integral, como, por exemplo, nós temos aqui, ó, coloquei aqui para vocês, deixa eu colocar aqui, ó, só para a gente poder trocar uma ideia, ó. Eu coloquei aqui para vocês algumas áreas, né? Então, para a gente poder entender aqui, ó. Aqui, ó, uma área, né, de estação ecológica, aqui, desculpa, nós temos aqui uma área de reserva biológica, uma estação ecológica, que é uma área de proteção integral, né, um parque nacional, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também regiões de uso sustentável. Nós temos, por exemplo, nós podemos ter uma área de relevante interesse ecológico. Nós podemos ter, por exemplo, uma APA, né? Uma área de proteção ambiental, uma floresta nacional, como da Tijuca. Floresta Tijuca no Rio de Janeiro, que é de uso sustentável, né? Mas, claro, que tem normas ali. Que normas seriam essas? O artigo 44 da Lei 9.605. Você não pode extrair de florestas de domínio público pedra, areia, né, ou qualquer mineral. E o artigo, veja, o 44 fala de tirar de floresta de domínio público pedra, areia, cal, minerais. O artigo 49, ele fala em danificar, lesar, maltratar ou retirar de ornamentações de logradouros públicos, né, ou em propriedade alheia. Então, nós temos aí outras leis, né, que falam aí de poluição e outros crimes ambientais, que é a seção 3, né, que é o artigo 54, que fala em causar poluição, o 56, sobre produzir, processar ou embalar substâncias tóxicas ou nocivas, a de estabelecimentos, e o 61, da disseminação de doenças, né? Agora, tem uma que eu acho muito especial, que faz parte
da Constituição de 1998, que é o artigo 225 da Constituição Federal, que ele fala que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. Gente, o artigo 225, ele fala em preservar o que ainda existe. Cara, eu não posso destruir hoje e condenar as futuras gerações. Quando eu olho para esse governo hoje, Bolsonaro, e vejo aquele ministro do meio ambiente, desculpa, falei nomes, mas eu realmente não falo por questão de higiene bucal, mas que é uma bancada ruralista, fechada com agronegócio, fechada com desmatamento, na qual você gasta aí 16 mil litros de água para poder produzir 1 quilo de carne. Então os caras estão fechados com empresa ligada ao agronegócio direto, desmatando, queimando, desmatando, queimando, desmatando, queimando, de forma... Nunca se desmatou, nunca se destruiu tanta floresta. Eu nunca vi em tão pouco tempo a Amazônia sendo tão desmatada, tão queimada, em tão pouco tempo. Mas o que me incomoda são pessoas eleitas pelo voto democrático, rogando pela honestidade e pelo respeito às instituições e à Constituição, hoje, rasgar a Constituição na nossa cara. Mas duro não é isso. O duro é ouvir pessoas defendendo. Mas eu aprendi uma coisa. O manto da liberdade, ele deu o direito de todos falarem, inclusive burros e idiotas. Mas uma pessoa pública não tem esse direito. Não tem esse direito. Mas ela não tem esse direito mesmo. Se nós levássemos a Constituição a sério, os caras estão presos. Mas beleza, eu não quero falar sobre isso. Muito bem. Veja que essas leis ambientais, elas ajudam muito na gestão ambiental, porque elas foram fatores de influência muito grande, porque elas acabam conferindo responsabilidade ambiental, né? E cria uma pressão na opinião pública, né? Na ideia de poluidor pagador, princípio do poluidor pagador. Então, na verdade, essa gestão ambiental, essa necessidade de gestão, essas leis, ela além de criar responsabilidade, ela influencia a opinião pública, ela tenta fazer o que empresas tentem reverter a imagem negativa, né? A criação de ONGs e essa pressão para mudança, gerando responsabilidade ambiental, ela é muito importante porque ela passa a dar responsabilidade a quem confere risco ambiental, né? E muitos eventos negativos aconteceram, muitos acidentes. Em 74, por exemplo, o caso Flixbrook, por exemplo, o caso Seveso, o caso Bhopal na Índia, né? Que foram empresas de fertilizantes, empresas que geraram impactos ambientais e perdas de vidas muito severas. Então, criar responsabilidade ambiental utilizando o direito romano de titularidade, dano e culpa, né? E a jurisprudência americana, juntando tudo isso, a gente consegue entender hoje como é que as leis ambientais no Brasil foram começando a ser construídas, né? Por quê? A ideia aqui é bem simples. Eu não posso privatizar os lucros e socializar os prejuízos. As pessoas, por exemplo, eram responsabilizadas de forma objetiva pelo direito romano. Titularidade da culpa. Quando eu substituo pela jurisprudência americana, eu falo, quem assume os lucros, assume os riscos e o custo, independente da existência de culpa.
Então, todo aquele que der causa responde pelo dano. Aí a gente fala de nexo causal, né? Causou, paga. Por quê, gente? Olha, crimes ambientais dispersos na legislação brasileira é de responsabilidade objetiva. Agora, as sanções penais, elas são de responsabilidade subjetiva. Então, a Lei 9.605, ela tem um viés muito importante, que é os crimes na legislação têm responsabilidade objetiva, mas as sanções penais, ela é de responsabilidade subjetiva. O óbice da lei, que é o grande transtorno da aplicação da lei, é a questão cultural, né? O cara achar que para ele é normal fazer isso, porque é uma questão cultural, né? Esse é o grande óbice da lei. Existe um princípio da solidariedade, né? A responsabilidade é objetiva, solidária e não tem limite. Existe a corresponsabilidade, que é a responsabilidade indireta, né? O gerador responsável pelo resíduo, ele é responsável pela logística reversa. Se eu gerei resíduo, logística reversa. Eu tenho que pegar esse resíduo, pegar esse produto, esterilizar, ou reciclar e devolver em nome de um interesse difuso. E o interesse difuso é um ambiente saudável, né? Aí nós temos aí alguns casos de acidentes ambientais, ok? Que a gente tinha mencionado, os mortos que foram deixados, né? Em vários acidentes aí pelo mundo. E aí a gente discute a importância de avaliar os riscos. Gente, o que é risco? É entender as vias de exposição, quem são os contaminantes e quem são os receptores. Quando a gente faz, esse estudo, trabalha esse risco de impacto ambiental, a gente está estudando uma avaliação de impacto ambiental. A gente está identificando os perigos, analisando, para que a gente possa gerenciar os riscos de exposição, de contaminantes e de quem vai receber. Então, como é que a gente pode definir risco? Risco é a probabilidade de um problema acontecer vezes a magnitude do problema. Então, eu formulo um problema, analiso a exposição, os efeitos e caracterizo o risco. Qual é a probabilidade disso acontecer? E se acontecer, qual é a magnitude do problema físico, químico ou biológico? Então, resumindo, a avaliação de risco ambiental, o ARA, é o primeiro passo que a gente dá para poder fazer uma avaliação de impacto. O ARA, ele é um passo para essa avaliação de impacto ambiental. Identificar os perigos. Quais são as situações de potencial consequência indesejável? Deixa eu calcular essa estimativa de risco. Qual é a probabilidade e a magnitude desse efeito? Deixa eu aplicar um juízo de valor e discutir a importância desses riscos. Gente, quando eu falo de juízo de valor, estou de Brumadinho, por exemplo. Será que o cara não avaliou aquele risco? Será que não tinha gestão daquele risco? Ou será que, sei lá, qual é o custo daquelas pessoas? Quanto elas valem? Será que será que a importância que eu daria a esse risco em Brumadinho, ela é igual no Rio de Janeiro? Será? Será que eu aplicaria o mesmo juízo de valor se essas mortes fossem na cidade? Isso é avaliação de risco. Para essas pessoas da Vale, quanto custa essas pessoas? Qual é o valor delas? Por que não gerenciou esse risco? Eles não tinham como gerenciar esse risco? É isso, gente. Preocupado com tudo isso, surge a ideia do EIA-RIMA e surge a ideia de um desenvolvimento sustentável para suprir necessidades de gerações futuras.
um ambiente economicamente viável, ambientalmente consciente, socialmente justo. É a tríade da sustentabilidade. Deveria ser um norte de toda empresa, de todo Estado que vê ambiente como estrutura. Não é o nosso. Não é o nosso. A gente vê o ambiente como se fosse um passivo. Né? Só vamos tomar cuidado que o ozônio na estratosfera ele é um aspecto ambiental. Então, o ozônio passa seu impacto quando ele está na troposfera, gerando distúrbios ambientais onde eu respiro. Tem que ficar muito atento. Às vezes, nem todo aspecto ele é um impacto, entendeu? Então, o ozônio, que pode ser um aspecto favorável, ele, dependendo de onde esteja, ele acaba sendo um impacto. Então, essa é a tríade que deveria nortear o capitalismo, que nós deveríamos estar hoje em momento de restrição ou de confinamento. Se nós estivéssemos preocupados com isso, nós teríamos talvez hoje efeitos não tão negativos. Seriam negativos. O que na verdade, é a tríade da sustentabilidade? É cultuar um ambiente consciente, pensando em conservação e educação ambiental, tendo uma visão holística de ecoeficiência e de gestão de resíduos e de riscos. É um ambiente socialmente justo, um ambiente que se preocupa com bem-estar, com postura ética, com a dignidade humana, com a autoestima dos funcionários, dos colaboradores, ou dos próprios residentes, né, de um Estado. Um ambiente economicamente viável, um ambiente próspero, um ambiente que tem que ter receita, mas que tem que ter respeito pelos fornecedores, ter ética na competitividade. Então, cara, quem pensa em ambiente e pensa em economia tem uma visão estratégica do negócio. Quem pensa em economia e pensa em social vai ter um impacto socioeconômico proativo. Quem pensa em social e pensa em ambiente vai ter um impacto socioambiental positivo. Isso é sustentabilidade. Isso é sustentabilidade, né? O aspecto legal, ela vai nascendo pela resolução do CONAMA, né, de 1986, qualquer obra, né, ou qualquer coisa que você vai fazer, ou de repente legalizar um show, bom, ou um hospital, ou construir um colégio, tem que ter um estudo prévio de impacto ambiental. Isso vai gerar um relatório de impacto ambiental para que se saia um licenciamento ambiental. Sem licenciamento, você não faz o que você quer. Tá legal? Os 3 R's aí da sustentabilidade: redução, reutilização e reciclagem. Reduzir resíduos, reutilizar um produto, um PET, ou reciclar, que é transformar uma coisa em outra. Hoje em dia eu gosto muito de usar os 5 R's. Eu estou aprendendo muito isso agora em épocas de confinamento, repensar meus hábitos e atitudes. Recusar os produtos que agridem. Porque no final, gente, quando eu repenso meus hábitos de atitude, eu repenso o meu consumo e os descartes. Porque nós somos 3 pessoas, tá? Nós somos 3 pessoas. Quem nós somos, que às vezes nem nós sabemos, a imagem que nós projetamos e a imagem que as pessoas veem. Então a gente fica gerenciando a imagem que nós projetamos e a imagem que as pessoas veem. E muitas vezes a projeção dessa autoimagem é a projeção de uma autoimagem, de repente, para suprir uma autoestima, um baixo estima, né? Que passa pelo consumo. É aquela pessoa que você fala assim, ó, pô, eu comprei um carro maneiro, e a outra fala, quer aparecer, babaca. No fundo, está te elogiando. A forma que ela tem que te elogiar é te diminuir para poder ocupar o vazio interno que ela tem. Então, às vezes, o consumo ele passa muito por isso, em projeção da imagem. Suprir uma necessidade interna, né? Um baixo estima. Isso pode ser ruim. Às vezes eu vejo uma pessoa pobre que nunca teve nada, uma pessoa da periferia nunca teve nada.
de repente ter a oportunidade de comprar uma coisa legal, porque ela vai se sentir melhor, que legal. Por que não? Né? Por que não? A gente que, na verdade, que estamos aqui discutindo ambiente saudável, a gente tem que, muitas vezes, tentar fazer esse duelo com a gente, repensar o que é necessário e o que não é. Ah, não, é necessário sim para o meu estímulo. Ok. Sem julgamentos. Porque quando a gente julga alguém, nós estamos falando da gente, não dos outros. A gente fala mais sobre nós do que sobre a outra pessoa. Então, eu queria continuar aqui discutindo com você, né, esses 5 R's, né, que entra aí o repensar e o recusar empresas que agridam o ambiente. E a gente termina aqui no entendimento da engenharia verde, né, que é reduzir a obsolescência programada. Aqueles objetos, né, que tu fabrica com data para acabar, para te obrigar a comprar mais, né? Ditar a produção pela demanda, usar materiais duradouros, insumos menos tóxicos, ou até massa de resíduo fácil de tratar. Então, empresas que são, na verdade, ecossustentáveis ou preocupadas com isso, elas hoje precisam preocupar nessa ideia da engenharia verde, né? Reduzir a produção, reduzir o descarte e cuidar para que essa massa de descarte seja mais fácil de trabalhar. Né? E uma forma disso é tecnologia mesmo. Né? É ditar a produção pela demanda, é usar a tecnologia, é tentar ver dentro da sua ótica o que eu posso produzir com menos impacto, mas que tenha uma receita favorável. Tudo isso, com certeza, diminuiria muito, mas muito, muito, muito mesmo, né, a questão dos impactos ambientais. Essa é a minha pequena avaliação sobre esse processo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que tenha ajudado vocês de alguma forma, em alguma reflexão, tá? Um grande beijo aí, galera, tudo de bom, e a gente se vê aí no outro momento.